boa tarde, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Conforme a introdução, que fala quando tudo deixares no altar do Senhor. Que assim façamos nesse momento de culto vespertino, deixando todo o nosso cuidado aos pés do Senhor. Mais uma vez, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Vamos cantar Que Consolação Tem no Meu Coração. Nós estamos adentrando, praticamente a última semana do ano de 2021, mês de dezembro. E é uma semana em muitas televisões, internet, estão fazendo a perspectiva do ano, a retrospectiva, e não deixa de ser também mostrar qual será a perspectiva para o ano vindouro. Então cantemos Que Consolação. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do Rei. Sou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Sempre em vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do Rei. Sou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do Rei. Sou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, assim seja, possamos estar descansando no poder de Deus. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos mares é o lírio, forte mediador, e me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu
ter caminhado nesse ano que se finda, vamos cantar agora Minha Alma Engrandece ao Senhor. Termina o ano, vai começar outro. Nós vamos engrandecer sempre o nome do Senhor. Através do teu Filho, Jesus, ó Deus, o Senhor tem chamado o teu povo ao arrependimento, ó Deus. O Senhor tem tido paciência conosco, nos ensinado a tua palavra, Amém. Nos ensinado o teu reino, Pai, tem mudado as nossas vidas, tem falado conosco, Pai, tem nos transformado. Obrigado. Queremos te louvar por toda a paciência que o Senhor tem conosco, ó Deus. Nós somos pequenos, fracos, ó Pai, dependendo, Senhor, do teu senhorio sobre as nossas vidas, para sabermos, Senhor, como andar sobre a face da terra, Deus, para sabermos, Senhor, viver a vida abundante que Jesus veio trazer, Senhor. Senhor. Obrigado por toda a paciência, Deus. Obrigado por todo o cuidado com o teu povo, com a tua igreja, Pai. Perdoa os nossos pecados diante do Senhor. Renova conosco no nosso coração, Senhor, Amém. a alegria de te servir. Obrigado, Espírito Santo, por sempre nos ajudar a estar na presença do Deus vivo. Amém. Obrigado pela tua palavra que nos vivifica, Deus. Te agradecemos pela tua doce presença cada dia da nossa vida. Amém. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Em Sim. nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, com o texto devocional, Salmo 113. Salmo 113. Salmo de número 113, ele nos fala, a minha Bíblia tem o título Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Entra ano, sai ano, Deus deve ser o nosso objeto de louvor, de adoração, de exaltação
Por isso a própria palavra diz que toda honra, toda glória deve ser dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diz a palavra, Salmo 113, aleluia, que quer dizer assim seja. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do montouro o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe. E rapidamente, convido também para abrir o livro do profeta Isaías. Hoje não sou eu que vou trazer o recado da palavra, o pastor Mateus, mas eu queria deixar uma palavrinha aqui de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Dos versículos 6 e versículo 8. São dois versículos. Isaías 40, versículos 6 ao 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa é a grande verdade que nós temos. Eu gosto muito também da expressão geração vai, geração vem. A minha geração está indo, né? Está vindo aí dos meus filhos, dos meus netos, né? Muito interessante. Então, lembrando assim finalizando o ano, eu gostaria de ler algo importante aqui para você. O que muda e o que permanece quando se muda o ano. O que muda e o que permanece. Praticamente estamos na última semana do ano e cá estamos nós, né, tentando avaliar a nossa vida. Coisas boas, coisas ruins que nos aconteceram. O inesperado, né, surgiu e fomos afetados por ele. O final do ano abre espaço para renovar a nossa caminhada, mudar de rumo, se necessário, agradecer a presença de Deus por possibilitar o sustento das nossas vidas. Eu tive muitas experiências agradáveis, também tive experiências difíceis, mas o Senhor nos sustentou. Muitos sofreram e continuam sofrendo, né? Lembrando aí da pandemia, infelizmente. Estão frágeis, muitos estão sem recursos para comer, para se manter, muitos estão, né, sem emprego, muitos estão sem solidariedade. Esperamos partilhar mais solidariedade nesse ano que vai surgir, 2022. Buscamos em Deus a força da graça e do perdão, queridos. Se algo que o machucou, né? Se você foi ferido ou você feriu alguém, aceite o perdão de Deus. Aceite a paz do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. O final do ano abre tantas oportunidades para o ser humano. Existe até, né, uma euforia artificial. Existe muito de religiosidade, de atos ou de celebrações que nos levam a adquirir segurança em alguém, em alguma coisa ou em algum rito. Segure-se aonde você deve segurar. Em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Permita-lhe sustentá-lo, permita ele levantá-lo, né?
ou melhor, levá-lo adiante, prosseguir. Possibilite que o Cristo que nasceu no Natal, conforme falamos no domingo passado, acompanhe nesse novo ano que está à frente, dando-lhe sabedoria, né? Dando a mim e a você sustentação, dando a mim e a você a graça e o poder. Mudam os planos, muda a vida, mudam as circunstâncias. Mas o que eu li lá em Isaías? Mas uma coisa permanece, as palavras de Deus e a sua promessa de estar sempre conosco. Por isso que Isaías, né, disse aqui, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Que Deus abençoe. Essa é uma palavra que eu queria deixar, né, o que muda e o que permanece. Que Deus fortaleça o seu coração. Vou orar mais uma vez. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo dia de vida, obrigado pela família, obrigado, ó Deus, por poder estar diante desse púlpito, do teu altar, por poder, ó Deus, adentrar os lares, os corações, que o teu Espírito Santo esteja iluminando, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo, que o teu Espírito Santo esteja consolando as famílias, os corações daqueles que durante esse ano foram feridos, foram, ó Deus, magoados, foram, ó Deus, surpreendidos por alguma coisa não agradável, mas que agora, nesses últimos dias, nós possamos recobrar a nossa energia, recobrar a nossa força, recobrar, ó Deus, a nossa confiança, recobrar, ó Deus, o nosso amor por Ti, pela Tua palavra, e prosseguirmos seguro no poder do Teu bendito Evangelho. Obrigado, ó Deus, por estarmos em comunhão com o Senhor. E rogamos por aqueles que, porventura, nesse ano andaram longe de Ti, por alguma circunstância. Em nome de Jesus, Pai, traga-os de volta nessa tarde. Em nome de Jesus, ó Deus, dá-lhe a oportunidade de restaurar a sua vida física, mental e espiritual. E que possamos, ó Deus, partir desse ano que se finda, o ano velho, para o ano novo, na graça, no amor de Jesus Cristo, na esperança, embora que os dias sejam maus, mas na esperança de dias melhores, com confiança total no poder do Teu Evangelho, da Tua palavra. Fica, pois, conosco e abençoa agora o Teu servo, que vai trazer a Tua palavra. Que o Mateus seja uma bênção ao meu, ao nosso e ao vosso coração, por aquilo que Deus permitiu que ele escolhesse para produzir em nós o efeito da salvação, o efeito da misericórdia, o efeito do Teu grande cuidado por cada um de nós. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Mateus. Eu não bebi. Bom, graça e paz, meus irmãos. Não precisa, pode deixar. Já tomei, obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Vamos passar para essa parte da palavra. Nós cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor com belos cânticos de adoração, de louvor, de exaltação ao nome, à santidade do nosso Deus. E nós nos alegramos por isso. Mas uma parte importante também do nosso culto, desse nosso culto vespertino, como disse o pastor Walter, também é a parte da meditação da palavra. E é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos que estão aqui presentes e com aqueles que nos assistem. Então gostaria de ler um texto no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 14. Aqueles que assistiram os nossos cultos anteriores vão perceber que é a sequência do texto lido na semana passada. O pastor Walter leu e falou um pouquinho a respeito
do versículo 7, nós vamos passar por ele e nós vamos dar a sequência nesse texto até o versículo de número 14. Então, Lucas capítulo 2, do 1 ao 14. Diz assim a minha versão. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse foi o versículo-chave da meditação da semana passada, porque não havia para eles lugar na hospedaria. O texto continua dizendo assim, verso 8, havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Amém. Até aqui é suficiente para a nossa meditação de hoje. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo tempo que o Senhor nos concede de meditarmos na tua palavra. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor edifique o teu povo e que o Senhor fortaleça, Pai, a tua igreja. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa época de Natal, meus irmãos, nós nos reunimos, nos alegramos, trocamos presentes, mas também é o momento em que nós, de modo geral, podemos fazer uma pausa nas nossas atividades para refletirmos sobre as origens da celebração do Natal e como que essa celebração se relaciona com a nossa vida cotidiana, com o nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. Como que o Natal se relaciona com a nossa vida enquanto crentes, enquanto pessoas tementes ao Senhor. Então, sendo o nascimento de Jesus a essência do Natal, eu queria pensar com os irmãos os resultados que essa celebração deve produzir em nosso viver. Primeira lição ou primeira referência, o primeiro resultado que nós encontramos está lá no verso de número 11. Eu gostaria de repetir o versículo novamente. O anjo ele diz aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus ele passa, diante do seu nascimento, Jesus passa a ser o nosso Salvador. É a primeira lição que nós temos nesse texto. Lucas ele cita as palavras do anjo no verso 11, dizendo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Salvador é aquele que, pelo dever do seu ofício, ele promove salvação para alguém. E aí nós podemos fazer essa pergunta legítima, até mesmo nos dias de hoje. Salvação de quê? Do que esse povo, ou o que esse povo fez que precisa de salvação? Ou, se nós trazermos essa pergunta para as nossas vidas, que salvação é essa que eu preciso? Do que eu preciso ser salvo? E aí ecoa na nossa mente as palavras do evangelista Mateus, capítulo 1, verso 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Povo que pecou, povo que
continua a sua trajetória de ofensas a Deus e que precisa ser resgatado. Um povo que vive escravo dos seus pecados. Então, Mateus capítulo 1, 21 vai falar que Maria, se achou grávida e daria à luz a um filho, o qual ela colocaria o nome de Jesus, o qual, ele salvará o seu povo dos seus pecados. A grande dificuldade da humanidade não é com Jesus. Todas as pessoas conhecem a história, a trajetória do Filho de Deus. A grande dificuldade que nós temos é de nos reconhecermos como pecadores, como participantes desse grupo de pessoas que precisam de salvação. Então, Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo, ele vai afirmar categoricamente, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus. Existe um abismo entre nós e o nosso Criador. E quando Jesus nasce, quando Deus envia Jesus para nascer em carne, em forma humana, ele envia Jesus para ser o nosso Salvador, Salvador de nós, que constantemente temos entristecido ou desagradado a Deus com os nossos pecados. Como eu falei, nós temos grande dificuldade em nos enxergarmos dentro desse grupo. Mas se formos honestos conosco mesmo, diante de Deus e da sua palavra, nós vamos reconhecer que em algum ponto ou em alguns pontos nós temos falhado, nós temos errado o alvo, nós temos de fato pecado diante do Senhor. Mas essa é uma condição da qual nós não precisamos mais nos entristecer. Não precisamos mais até mesmo nos desesperar pela condição de pecadores, porque Deus já providenciou a solução para o problema do pecado. E a solução não é um conceito de psicologia, um conceito da psicanálise ou uma ideia boa que surgiu na cabeça dos homens. A solução para o problema do pecado é uma pessoa. Essa pessoa chamada Jesus, da qual nós estamos celebrando o seu nascimento nessa época do ano. Então, Jesus, diante do seu nascimento, o seu nascimento para o seu povo, para que salvar o seu povo dos seus próprios pecados, quando nós nos identificamos com esse grupo de pessoas, Jesus passa a ser o nosso Salvador. E isso é maravilhoso, porque nós percebemos que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Deus se lembrou de nós. Deus nos deu a oportunidade de sermos redimidos, porque Ele enviou o Salvador. Nas palavras do anjo, nasceu o Salvador. Como o pastor falou agora há pouco, no início do nosso culto, da nossa mensagem, será que você já encontrou o Salvador? Já teve esse encontro verdadeiro com o Senhor? Talvez essa seja a época de nós refletirmos sobre o nascimento de Jesus. Permitir que Ele nasça também em nossos corações, não para a gente poder comemorar, fazer festa e ganhar presentes, ou ter uma boa e farta ceia de Natal, mas para que a gente possa se identificar como povo de Deus, pecadores que somos, e que nós temos agora um Salvador enviado por Deus. Não precisamos mais nos preocupar, nos entristecer ou nos desesperar por conta ou por causa da condição do pecado. Deus já providenciou a solução, e a solução se chama Jesus. Que você possa realmente conhecer o Salvador, que você possa ter esse encontro, como nós falamos, esse encontro salvífico com o Senhor, para que Ele se torne o seu Salvador pessoal. Também no versículo de número 11, eu quero repetir novamente, ele diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Jesus, quando nós estamos diante do nascimento, do relato do nascimento de Jesus, e nós nos identificamos como parte do seu povo,
Jesus passa a ser o nosso Salvador, mas também passa a ser o nosso Cristo. Parte B do versículo 11. Lucas ele relata, né, nas palavras do anjo, como Jesus foi identificado. O menino foi identificado como o Cristo. E a palavra Cristo é a palavra grega equivalente para Messias no hebraico. Uma palavra, e aí eu chamo a atenção dos irmãos, uma palavra de significado tão singular que ela é associada somente a uma pessoa em toda a história da humanidade. E eu quero repetir para os irmãos, uma palavra, né, Cristo, uma palavra de significado tão singular que ela é associada a somente uma pessoa em toda a história da humanidade. E essa pessoa se chama Jesus, Jesus o Cristo, aquele que foi prometido por Deus desde os tempos antigos. E eu queria citar para os irmãos qual foi a primeira promessa da vinda do Messias, da vinda do Salvador, aquilo que nós chamamos na teologia ou nas igrejas cristãs de proto-evangelho, a sementinha do evangelho lá em Gênesis. Áurea, Gênesis capítulo 3, verso 15. Lê bem alto para nós, para ver se a gente consegue captar o som aqui também. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Este te ferirá a cabeça, né? Jesus que pisaria na cabeça da serpente, enquanto o ataque, o ferimento que a serpente lhe causaria seria superficial diante da ferida mortal que ele provocaria no descendente da serpente. Então, esse é o proto-evangelho, esse é a primeira promessa da vinda do Salvador que Deus fez para o seu povo. Então, aquele prometido por Deus desde do início da criação para a redenção do seu povo. Jesus passa a ser o nosso Cristo, o nosso Salvador. Quando eu assumo que Jesus é o meu Cristo, eu faço isso de duas maneiras. Eu faço isso por identificação e por reconhecimento. Identificação porque eu me assumo como pecador. Eu olho para a minha vida, para as minhas atitudes, para o meu comportamento e reconheço que, em muitas das vezes, eu não consigo cumprir com todas as exigências que Deus faz para o seu povo na sua palavra. Então, por identificação, porque eu me assumo como pecador que sou e reconheço que preciso da salvação e que sozinho eu mesmo não sou capaz de resolver o problema do pecado na minha vida. O autor aos Hebreus, quando ele vai falar sobre correr a carreira que está proposta, ele vai falar que nós precisamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Então, a nossa vida ainda hoje, ela está rodeada de pecados que tentam atrapalhar a nossa trajetória, tentam atrapalhar a nossa caminhada cristã. Então, primeiramente, eu me assumo como pecador, como alguém que precisa de salvação e que sozinho não consigo resolver o problema do pecado, e reconhecimento, que seria a segunda maneira, porque eu enxergo ser Jesus o único meio estabelecido por Deus capaz de me trazer a salvação. Então nós temos a promessa de Deus ao seu povo, do Salvador, do surgimento do Salvador lá em Gênesis, e nós temos o nascimento do Messias relatado no texto de Lucas, que nós acabamos de ler. Interessante as palavras de Jesus, João capítulo 14, verso 6, que Jesus se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem atalhos, não existem intermediários, a não ser Jesus. Única e exclusivamente o Cristo. O Cristo, o meio de reconciliação escolhido por Deus e prometido
do início da criação. Então, eu assumo que Jesus é o meu Cristo por identificação e por reconhecimento. Então que nós, nessa tarde, esse fim de tarde gostoso aqui na cidade, que nós possamos ter essa consciência de olhar para Jesus e permitir que Ele passe a ser o nosso Salvador. Que Ele passe a ser o nosso Cristo, aquele que paga o preço para nos resgatar da condenação do pecado. Às vezes a gente fala tanto isso na nossa bagagem religiosa que às vezes a gente não para pensar. Por que Jesus é Salvador? Por que Ele é Cristo? E por que Ele é Senhor? Terceira lição que nós temos, né? Então seja Jesus o nosso Cristo, né? Que Ele possa ser o seu Cristo, aquele que paga o preço para resgate da sua vida também. Terceira e última lição que nós temos, o resultado dessa identificação com Jesus, Jesus passa a ser o nosso Senhor. Verso 11 novamente, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por fim, citando as palavras do anjo, Lucas também identifica Jesus no ato do seu nascimento como Senhor, um menino frágil, recém-nascido, mas que já tem sobre os seus ombros o título de Senhor da humanidade. O resgate da escravidão, meus irmãos, do pecado não se deu de qualquer jeito. Esse menino que nasceu, essa criança recém-nascida, já nasceu com a sua trajetória escrita por Deus. Nós conhecemos bem a história do sacrifício de Jesus, da paixão de Jesus e a sua morte na cruz. O resgate da escravidão do seu povo, da escravidão do pecado, não se deu por uma confissão positiva, não se deu por uma troca mística de energias ou pelo recitar de palavras mágicas. Mas segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que no capítulo 7, verso 23, que vós fostes resgatados por alto preço. Preço esse que é o preço de sangue inocente, conforme a lei de Deus prescreve, lá em Levítico capítulo 1. Preço de sangue inocente, sangue que é a moeda corrente no mundo espiritual. Hoje nós temos e brincamos tanto com a bolsa de valores, as criptomoedas, os reais, os dólares, mas que pouca, ou melhor, nenhuma eficácia tem no mundo espiritual, principalmente para resgate de pessoas da multidão de pecados. Mas Jesus pagou alto preço, segundo o apóstolo Paulo, e preço de sangue inocente, né? Sangue que é a moeda corrente no mundo espiritual. Basta lembrarmos que muitos dos sacrifícios que nós vemos durante a nossa caminhada, eles envolvem sangue, né? Mas o sangue que é aceito por Deus, ele já foi derramado na cruz do Calvário, e em meu e em seu favor. O menino que nasceu, ele é trazido ao mundo com uma missão bem definida: viver de modo perfeito, derramar o seu sangue inocente, padecer na cruz do Calvário, para poder resgatar o seu povo da justa condenação do pecado. Ezequiel, né, o profeta Ezequiel vai falar que a alma que pecar, esta morrerá. Né? Ezequiel capítulo 18. Fazendo isso, pagando o preço, ele tem direito sobre aquilo, sobre o objeto do resgate. Então, fazendo isso, pagando o preço, ele se torna senhor daqueles que o identificam como seu Salvador, como senhor daqueles sobre quem ele é o Cristo. Então, Jesus se torna, por direito, senhor do seu povo. Jesus, então, ele passa a ser o nosso Salvador, Jesus, ele passa a ser o nosso Cristo, e ele passa a ser o nosso Senhor. Quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, que nesse Natal, Jesus possa realmente ser o centro das comemorações. Que Jesus, ele seja, de fato, o seu Salvador pessoal. O Cristo que liberta da multidão dos nossos pecados e o Senhor que graciosamente nos conduz no caminho da santificação em direção à eternidade. Que o Senhor possa
nos abençoar e que nós possamos reconhecer nele esse menino, né, que a gente celebra o seu nascimento, o nosso Salvador pessoal. Bem, quero orar mais uma vez e depois passar a palavra para o pastor Walter. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo tempo que o Senhor nos concede de maneira breve, meditarmos na Tua Palavra e tirarmos, ó Deus, dela lições para as nossas vidas. Amém. Lições que, como foi dito no início, podem transformar o nosso ano e também toda a nossa trajetória de vida. Peço que o Senhor cumpra, Pai, os Teus planos, cumpra, ó Deus, os propósitos para o qual a Tua Palavra foi enviada e que ela traga, ó Deus, frutos para o Teu reino. Assim é que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor? Ok, meus amados, palavra abençoada, maravilhoso. Eu não combinei nada com o Mateus que iria dar sequência no que eu falei domingo, né? Mas Deus sempre tem o melhor para cada um de nós, muito bom. Enquanto ele falava, eu lembrei de um cântico antigo, não sei se vou lembrá-lo todo, né? Mas que fala, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E é uma grande verdade, né? E aí está a oportunidade para você poder encontrar, como diz o outro cântico também, foi pago um alto preço. Qual foi o preço? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, ele vive. E também tem um outro canto que diz, porque ele vive, eu também viverei, né? Nós viveremos. Então é maravilhoso. Essa é a oportunidade que você tem, né, de celebrar o maior presente que nós já recebemos, que é o presente de Deus, o seu único Filho, né? O Filho unigênito. Então que ele seja recebido nessa tarde, na sua vida, que você também dê um presente ao Pai, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você terá novo ânimo, né? Você terá força para enfrentar, né, essa última semana do ano de 2021 e partimos para o ano de 2022 na mesma fé, né, no mesmo amor, na mesma misericórdia, como eu disse, no mesmo cuidado. Deus sempre tem cuidado de mim. Há um cântico também que diz, Deus cuidará de ti, né? E essa é a grande verdade. Vamos concluir então com mais uma palavra de oração. Eu vou pedir para a Lina estar orando por aqueles que estão enfermos, né? Por aqueles que não puderam nos ouvir, talvez gostaria de estar sintonizados conosco, né? Conectados conosco, mas por alguma circunstância você não está. Mas Deus vê, o Deus que sabe, é o Deus que ouve todas as coisas. Então vamos orar com a Lina. Senhor, nós te agradecemos porque quando estávamos perdidos, o Senhor prometeu e mandou Jesus Cristo para nos salvar. Amém, Senhor. Nós queremos te louvar pelo teu grande amor e misericórdia para conosco. Sim, ó Deus. Queremos, ó Deus, nessa tarde também interceder por aqueles, Senhor, que estão enfermos. Sim, ó Deus. Enfermos no corpo, enfermos na alma. Sim. E estão espiritualmente, Senhor, longe de Ti. Sim, ó Deus. Nós queremos pedir, tem misericórdia, Amém. Senhor. Consola estas pessoas, Sim. mostrando, Senhor, dizendo para ela que o Senhor é Deus vivo e que o Senhor se importa com elas também. Amém, Senhor. Queremos pedir que abençoe e também console os nossos irmãos em Cristo, Amém. Senhor. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, Sim, Senhor, e que às vezes pensam que nem vão suportar. Que a Tua misericórdia, Deus, Amém. apareça claramente na vida deles, Senhor. Tem compaixão de nós.
Tem compaixão da nossa nação, Senhor. Amém. Nós precisamos muito de Ti. Sim. Abençoa também, Senhor, os nossos outros irmãos. Sim. Parte do corpo de Cristo, em qualquer lugar que eles estejam. Amém, Senhor. Sê, pois, conosco, Senhor. Sim. Nós dependemos de Ti, Senhor Jesus. Nós dependemos da Tua vida, do Sim. Teu sustento, da Tua cura, Senhor. Amém. Do Teu proteção, da Sim, Tua ó Deus. proteção, Senhor. Sê, pois, conosco, Sim, ó Senhor. Deus. Oramos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó resplandeça sobre vós e nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que a graça salvadora do menino Jesus vos acompanhe e que o grande, maravilhoso, consolador, guia e orientador, o Espírito Santo, esteja conosco até a volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Tenha uma ótima semana. Curta bem a última semana do ano 2021, mas curta agradecendo a Deus, tá? É muito importante. Espero que você não reclame, que você não se queixe, que você não fique triste. Pelo contrário, que você possa acordar, né? Que você possa se levantar, que você possa se alegrar no Senhor Jesus. Deus tem o maior prazer que vivamos bem, que sejamos curados, como a Lina orou, no nosso corpo, a nossa alma e espiritualmente. Que Deus vos abençoe e até o próximo domingo, se Deus nos permitir, já será no novo ano que Ele nos acompanha. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado a todos.